Olá, eu sou Tcherna Mundim e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo, para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. E hoje vamos conversar com uma pessoa muito especial para mim, porque quando alguém contribui para o seu processo de crescimento como atleta e mais ainda de retirada de uma dor que te limita a fazer o que você ama, né? Aquela memória da dor, da patologia, ela é trocada por um sentimento de gratidão e de carinho enormes. Seja bem-vinda, Flávia Ketz, fisioterapeuta e especialista em cuidados além da dor. Boa tarde, tudo bom? Minha querida Flávia. E antes de entrarmos na nossa pauta de hoje, aquele momento querido de agradecimento aos nossos parceiros, a LV Consultoria Esportiva, que é a minha equipe de treinamento querida do Lucas Vilhena, que é head coach de triatlon, de corrida e trail run, de natação em águas abertas e possui um projeto muito bacana com os paraciclistas, para-atletas, atletas transplantados, expandindo aí pelo Brasil todo e pelo mundo. Então, se você quer evoluir nos seus treinos, vem com a gente na LV. Independente se a sua paixão é o nada, o pedalo ou o corre, se você faz isso para performance ou para ter uma qualidade de vida ou para conquistar aquele corpo que você sempre quis, vem com a gente na LV, que a gente tem o melhor para você. E os nossos parceiros, a Vita Gráfica do Bruno Marangoni, a Dobro, que é uma empresa nutricional que nasceu em São José, do Pedro, um abraço para o Pedro e para o Enzo, e tem muito material aí para você melhorar a sua performance, principalmente a base da beterraba. Então a gente está utilizando bastante nos nossos simulados. Gratidão a vocês que estão fazendo eu evoluir e melhorar nos meus treinos. O Vinícius Sobreiro, que é médico, que atua com muita tecnologia aí na medicina esportiva, emagrecimento. Daqui a uns dias vai vir um pouquinho falar sobre soroterapia. E o Cura-te Instituto de Medicina Ampliada, formado por uma equipe de médicos e possui uma super infraestrutura na recuperação de lesão, prevenção aí com técnicas de laser, neuromodulação, o BEMER, o BIOS, o ILIB e muito mais. Fica lá na Vila Ema e sempre cuidam de mim com muito carinho, que eu estava lá hoje cedo. Um beijo a todos do Instituto Cura-te. E para você que é novo no nosso canal, se inscreva, curta nossos vídeos, compartilhe. Vamos levar ainda mais informação de qualidade para inspirar ainda mais pessoas ao nosso esporte. Agora sim. Flávia, primeira pergunta. Você pedala? Eu pedalei um pouco, mas... Eu vi fotinha sua pedalando. Sim, eu tô parada, mas já pedalei curto, mas não desenvolvi. Dei uma parada aí, já vai fazer um ano já que eu não pedalo. Eu vou falar uma coisa aqui em off, hein? Tá, vai virar uma grande corredora. Sabe o que eu tô falando? Eu a vi correndo esses dias, tem muito potencial. Ela e a Manu, um beijo pra Manu. Flávia, a primeira coisa, assim, antes da gente entrar na fisioterapia em si, por que você escolheu essa profissão, assim? O que é que te encantou? Que momento que você acordou pra isso? Eu sempre gostei de biológicas. Eu sabia que eu queria alguma coisa dentro da área da saúde. Uhum. E eu estudei patologia clínica no colegial, e aí eu trabalhei em farmácia, trabalhei em laboratório, e fui vendo o que era aquela vida. Uhum. E achei uma vida muito difícil, muito presa dentro de uma farmácia, dentro de um laboratório. Foi aí que eu comecei a ler sobre a fisioterapia. E aí eu vi que a fisio, eu precisava só de mim para trabalhar. Da minha mão e do meu corpo. Então, sou eu, meu paciente e um chão. Eu não preciso de mais nada. É isso que eu preciso na fisioterapia. E aí eu falei, é aí que eu vou. Porque eu não vou ter investimento físico, né? Na época eu não tinha situação financeira para isso, então eu não ia ter esse investimento físico para começar a profissão. E aí eu sempre dentro da fisioterapia eu busquei isso. Então o despertar a cura pelas mãos. Uhum. Então o físio ele tem diversos artifícios para melhorar o paciente, mas a mão do fisioterapeuta é insubstituível. Então foi isso que me despertou para a fisioterapia. Que legal! A minha história com a fisio é essa. E é interessante assim que eu acredito que você tenha vivido várias fases da sua profissão, né? Sim. Então, como que você vê essa evolução? Porque antes
A físio, ela, né, sou meio leiga, mas ela era muito ligada à reabilitação, a idoso, até a própria massagem mesmo, Sim. né? E hoje a gente vê que é um profissional tão necessário em vários segmentos e é imprescindível no esporte. Sim. Então, como que você vê essa evolução e o que você viu que trouxe que fez a físio despontar e receber tanto crédito hoje? Então, eu tenho 21 anos de formada, né? E a físio era isso mesmo, aquela físio que a gente conhecia dentro de uma clínica engessada, muita eletroterapia, exercícios muito básicos, assim. Então, as pessoas têm muita preguiça até hoje de fisioterapia. Ah, eu tô com dor, mas vou lá na físio, vou ficar lá fazendo aquele choquinho, aquele quentinho, e aquilo não melhora. Ao longo dos anos, muitos estudos foram feitos, e a gente começou, dentro da físio, ver que o movimento é muito importante, né? O repouso não é bom para nada, não é bom para nada. Uma dor crônica, uma dor aguda, nada, o repouso absoluto não faz bem. E aí a físio começou a crescer, começou a evoluir, muitos estudos, a terapia manual cresceu demais. Desde que me formei, aí eu comecei a atender em várias clínicas, mas o meu objetivo sempre foi a terapia manual. Eu comecei com a RPG. Lá atrás o RPG era muito forte, né? Quem tinha NPG, quem fazia NPG era tudo muito importante e dá muito resultado o RPG, é uma técnica muito eficaz, um pouquinho demorada. Hoje em dia as pessoas não têm muita paciência para esperar o resultado da RPG, mas ela traz muito resultado. E aí eu fui indo, estudando várias terapias manuais, vários conceitos disso, e aí é aí que vem o crescimento da físio. Que aí começou a ver que quando a gente trabalha com as mãos, com o movimento do paciente, o resultado é mais rápido. E a gente também teve um outro passo, né? Desenvolver um raciocínio clínico avançado. Então, o físio que consegue trabalhar com esse raciocínio clínico avançado, ele olha o paciente como um todo, né? Ele procura dentro do paciente a causa da dor. Então, eu costumo falar que eu não trato a patologia do paciente, eu trato o paciente. Por isso que é o cuidado além da dor, né? Você chegar para mim com um diagnóstico de tendinite, isso está me mostrando que você tem uma sobrecarga naquela região. Mas o que está sobrecarregando que causou essa tendinite? Né? Então, eu tratar a região da tendinite, uma tendinite no ombro, eu estou tratando a consequência, como se fosse um remédio. Então, eu mexo ali, vai ter alívio? Vai, mas logo volta. Ou então fica uma tendinite recorrente. Nos anos, eu fui para a faculdade em 98, eu lembro que 2000, nossa, o índice de pessoas que eram afastadas dos bancos por conta de tendinite era muito grande. E aí as pessoas ficavam imobilizadas em casa, de licença, muitos meses. Por quê? Porque não era tratada a causa, né? Uma tendinite a gente tem que ir lá mexer na raiz nervosa do nervo, tem que ir lá na coluna, tem que ver o que está sobrecarregando aquela articulação. Então, a evolução da fisioterapia, e a gente começou a ter importância real na vida das pessoas quando a gente mudou a nossa postura, quando a gente conseguiu entender o funcionamento real do corpo e buscar essa causa da dor. Então, eu acho que é esse o caminho, a diferença de lá, pelo menos na minha vida, né, 21 anos atrás, a diferença total é essa. É uma mudança na ciência, nas técnicas e principalmente na própria postura do fisioterapeuta de ir atrás e se integrar de uma forma mais ampla dentro dali do processo de cada paciente, né? Sim. O que é a dor em si? Assim, a dor, ela é só uma sensação nova, que às vezes a gente classifica como dor, né? Ou não, realmente ela é algo que está te limitando porque precisa parar. Então, a dor é o corpo te avisando de alguma coisa que não tá legal. E se não for uma lesão assim muito abrupta, né, um impacto, uma queda, ela vem vindo. A dor, ela vem crescendo, ela vem numa crescente no nosso corpo. Só que a gente não presta atenção, a gente não presta atenção no nosso movimento, no nosso bem-estar, né? Começa um incômodo. Você tá trabalhando, você está fazendo seu esporte, começa a incomodar. Quantas pessoas têm incômodo na cervical e acham que é normal? Né?
Quem não é tenso aqui? Todo mundo é tenso. Não, gente, não tem que ter dor, não tem que ser tenso. Exato. Né? O pescoço foi feito para mexer. Se você baixa a cabeça, você levanta a cabeça e tem dor, alguma coisa está errada. É o seu corpo sinalizando que alguma coisa não está funcionando. E aí aquele incômodo vai crescendo. Aquele incômodo vai crescendo, aparece a dor. Aí é uma dorzinha, você toma um remedinho, aquilo alivia. Você toma de novo, alivia. Chega uma hora que não alivia. Porque o nosso corpo tem o poder de se adaptar. Ele vai se adaptando, ele vai se adaptando. Só que chega uma hora que é tanta adaptação que ele grita. Ele fala, pelo amor de Deus, eu preciso de socorro. É a hora daquela dor aguda, é a hora que a patologia surge. Então a gente tem que cercar antes disso. Então a dor é sim um mecanismo de alerta. É o corpo falando, opa, aqui está alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí tem diversos tipos de dor, né? Tem as dores que não são pontuais, não é no local da dor. Você está sentindo uma dor meio difusa. Tá dissipada ali, Isso, né? Porque ali o sistema neural não está chegando, está todo desregulado e aí ele desregula todo o corpo. Então começa a dor que era só no ombro, começa a vir para a cervical, começa a descer para as costas, você já não sabe mais o que é. Então, eu sempre falo, procure ajuda antes da dor, no incômodo. Porque o tratamento é rápido, você não vai sofrer tanto. No caso de uma dor dissipada no corpo, o tratamento é um pouquinho mais longo, você vai sofrer mais. Talvez você já tenha deixado de fazer alguma coisa que você gosta. Então, a dor é um mecanismo de alerta, sim. É interessante que ontem, né, foi exatamente isso que eu falei pra Flávia, assim, se organizou minha dor agora. Eu tava com uma dor de cansaço, de fadiga, né, ao mesmo tempo, e tava toda... E ela foi trabalhando, até a hora que ela liberou, e aí eu consegui identificar o ponto da dor, né? Então foi muito interessante, assim, que a sensação foi exatamente essa. Falei, Flávia, você organizou agora eu consigo entender e identificar realmente aonde que está, né, a causa, ou onde que está o ponto realmente que precisa trabalhar. É impressionante quando a pessoa ela tem esse domínio, né, do que ela está fazendo, realmente, e essa conexão, que tem que ter uma conexão muito próxima, né, o paciente e o profissional ali, dá muito certo. Eu ia fazer essa pergunta mais para frente, mas como a gente falou sobre essa questão da dor de não ser algo normal, né, quando eu comecei essa questão que eu tive a tendinite, eu escutei de algumas pessoas assim, não, é normal, todo corredor tem essa dor, todo mundo sabe que tem. E eu não consigo aceitar isso, sabe? Literalmente engolir, que eu acho que você não tem que ter dor. Eu acho, por mais que você faça um esporte de alta intensidade, um esporte de longa duração, né? Se tá tendo dor é porque tá tendo algo fora, não saudável ali. Sim. Então, assim, eu tô correta, assim, a gente não... Ou não, existe, é normal ter que conviver com tal dor dependendo do esporte que você faz. Então, o esporte, ele exige demais do nosso corpo, né? Dependendo do nível que você pratica, ele exige demais. Então, assim, um atleta de alta performance, dificilmente ele não terá dor, porque ele está o tempo inteiro exigindo ao máximo do corpo. Então, ele tem que ter um trabalho preventivo muito forte atrás dele. Dizer que ele vai ser zerado de dor é bem difícil, porque as competições exigem demais. Sim. Um atleta amador, ele não precisa viver com dor. Por exemplo, todo mundo tem tendinite? Não tem tendinite. É o que eu falei antes. A tendinite, o que é? A sobrecarga daquela articulação. Então, se você tiver um trabalho preventivo, você consegue prevenir essa futura dor. Né? Uma tendinite do seu calcâneo. Então, a sua prova foi muito específica, você torceu demais ali o pé, virou demais, ele sentiu, só que você já vinha de sobrecarga anterior. Sim. Né? Então vai acumulando, é o que eu falei, o corpo uma hora grita. Então naquela competição foi o ponto final para falar que está inflamado, vamos cuidar. Entendeu? E não precisa essa coisa... Porque o atleta tem muito disso. Eu vou nadar. E aí eu tô dando abraçada, me incomoda. Não, mas tá bom, eu vou aquecer, aqueço e vai. Só que nesse aquece e vai,
você está prejudicando a estrutura, você está forçando aquela estrutura. Por isso que o atleta tem muita dor, porque não tem essa preparação, né? Todo mundo fala assim, alongar antes de praticar o esporte. Então, melhor que alongar é mobilizar. Se você tiver a articulação com movimento livre, você vai conseguir executar o movimento de forma melhor. Então, mobilize antes de praticar o esporte, ao invés de só alongar, antes e depois. Né? Então, não sei se eu consegui responder a pergunta. Conseguiu. E, ao mesmo tempo, eu acho que uma das coisas que, para mim, ficaram claras, né? Por mais que a gente seja atleta de alta intensidade, a gente é amador. Então, tem que saber periodizar bem os seus ciclos de prova, porque se você põe uma prova aqui, daqui a pouco põe outra aqui, põe outra aqui, põe outra aqui, você não dá tempo do seu corpo recuperar entre um trauma e outro, né? E, ao mesmo tempo, respeitar as semanas, os treinos que são treinos de baixa intensidade, né? Dá tempo para o seu corpo recuperar. Então, assim, coisas que para mim foram fundamentais no processo de cura, né? A questão da prevenção, do alinhamento, né? Que eu ganhei cada vez mais mobilidade, né? Amplitude de movimento. A consciência corporal. Consciência corporal e também trabalhar de forma unilateral, né? Para você estimular, às vezes, uma parte mais fraca, fortalecer aquela parte mais fraca, porque às vezes aquela parte, por ser mais fraca e ter um mecanismo compensatório, daqui a pouco, a hora que você coloca uma intensidade, aquele lado está preparado, mas aquele lado não se preparou para isso, né? Então, realmente, é incrível. A gente tem que ter profissionais, para você que gosta, né? Não procure um físio só na hora que você tem a lesão, né? Depois que você tiver a lesão, você vai ver o quanto é importante fazer o processo de prevenção. Esses dias estava nesses rios, assim, né? Mostrando uma entrevista do Kaká, jogador de futebol, um arrependimento da profissão dele, não ter procurado um fisioterapeuta antes. Né? Antigamente as pessoas só procuravam um físio na hora da lesão. E tem um trabalho maravilhoso de prevenção. E não tem como. Todo mundo precisa de trabalho preventivo. Se a gente cuida dos nossos dentes de modo preventivo, a gente precisa cuidar da nossa carcaça. Se a nossa coluna é a nossa base de sustentação, ela tem que estar bem alinhada. Todas as nossas articulações têm que estar em sincronia para mexer. Né? Se as articulações não estiverem ali com a boa mobilidade, vai prejudicar a musculatura. Ela vai pegar seu sistema neural e aí começa a desencadear esse monte de dor. Até para a gente ter a longevidade, né? A gente fala muito de longevidade, saúde, só que às vezes a gente está pensando só ali naquele momento, né? E às vezes a gente só valoriza o profissional quando a gente está com a dor. E a gente tem que valorizar justamente porque ele está te ajudando a não estar com a dor, né? E a poder fazer o que você gosta, que você ama, livre, assim, você ter... Eu falo que eu trabalho com vidas, né? Eu devolvo à pessoa a alegria de viver, de movimentar, a liberdade de ir e vir. Né? A gente aqui está falando de atleta e tem as pessoas sedentárias que não têm essa liberdade. A dor, ela te entristece. Você se fecha. Então, uma pessoa que pratica um esporte, gosta muito daquilo e começa a ter dor por conta do esporte, ela acha que a vida acabou. Né? E dependendo de onde, que profissional que você para e não consegue te direcionar de novo para o esporte, aquilo perdeu a graça para ela, perde a graça de vida, né? Uma depressão, né? Sim, fica. Então, eu falo que a função do físio não é falar não vai correr mais, não vai nadar mais. Eu tenho que, de alguma forma, devolver isso para você. A não ser que seja uma coisa definitiva, radical. Mas a maioria dos casos não são assim, não são. A gente consegue sim devolver essa alegria para o paciente. Reabilitar, né, de alguma forma. Talvez ele tenha que mudar a forma de fazer, ou o que eu acho que foi muito importante, às vezes, é recomeçar de uma forma diferente. A gente parou num nível lá em cima, você vai ter que aceitar de que você vai ter que mudar postura, mudar isso, e também, de novo, ir
subindo reeducando. degrau por degrau, né? É uma reeducação do movimento, do esporte. Você vai reeducando para ter essa consciência corporal e não chegar naquela lesão de novo. Então, a consciência corporal é muito importante mesmo. E eu falei, nossa, só de poder estar fazendo, não tem problema eu começar devagarzinho de novo, só de poder estar aqui. E tá voando agora, né? Já tá especial, correndo normal. Né? Então é muito, muito gostoso. Ontem a gente estava conversando e você falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que às vezes a gente acha que uma pessoa, para ter saúde, ela tem que estar ereta, aquela postura perfeita. E você falou de pessoas que às vezes elas, né, até idoso mesmo, que já no mecanismo do próprio tempo, do corpo, da postura que ela passa durante a vida, ela é totalmente não esguia, mas ela não tem dor, e para ela tá tudo bem aquilo, né? Então, até que ponto eu mexo ou não mexo em alguém, assim, Isso. né? Acho que esse é um ponto, né, de entender, vale a pena abrir a pessoa toda ou não? É o que eu estava falando, não é uma questão postural, não é estética. Vou voltar de novo na mobilidade, que isso é essencial. No meu tratamento eu uso muito a mobilidade da coluna, que a gente chama de hipermóvel e hipomóvel. Então, se tem uma parte da nossa coluna que não está trabalhando direito, que seria a hipomobilidade, imagina um grupo de trabalho. Tem aquele que trabalha demais e os que não trabalham demais. Então, os que trabalham demais, eles cansam. Por quê? Porque tem gente que não está trabalhando. Sobrecarregado. Então, fica sobrecarregado. Então, aquela turminha está lá sem fazer nada e você aqui ralando, né? Aqui é coluna, aqui está parada e aqui está trabalhando. Aí dá uma dor lombar que você não sabe. Você fala, meu Deus, mas que dor lombar. E às vezes o problema não está aqui, ela está acima, está na sua coluna torácica. Então, eu vou lá e mexo aquele grupo vertebral para te dar mobilidade. E isso não quer dizer que eu vou te deixar aqui, ó. Você pode estar aqui e com mobilidade, entendeu? Então, hoje a gente não fica muito procurando a perfeição física da pessoa. Eu preciso que ela seja móvel. Ela precisa ter mobilidade para se mexer bem e não ter dor, entendeu? Quando eu te conheci, o quadril muito bloqueado. Então, esse quadril muito bloqueado, ele pode te dar dor no joelho, ele pode te dar dor no tornozelo, ele pode subir a dor para lombar, para torácica. O quadril é o nosso centro, né? Está no meio do corpo. Então, ele é muito precioso no nosso atendimento. Então, nem todo mundo tem uma boa postura, mas tem uma boa vida. Tá tudo bem. A não ser, você vai mudar a postura da pessoa quando ela está incomodada. Né? Eu quero abrir, preciso, né, crescer. E aí a gente vai trabalhar a postura, vai trabalhar cadeias musculares. Mas quando se trata de dor, não é isso que é importante. Né? E você falou uma coisa também, no primeiro dia que você me atendeu, que me chamou muita atenção, quando você tem uma região hipermóvel, você tem a outra que ela está compensando alguma região que é hipomóvel. E eu sempre estralei muito o pescoço. E aí você disse que essa região abaixo, ela era bem enrijecida, por isso que eu estralava tanto. E aí quando a gente começou a fazer o processo, eu parei de estralar. Aí esses dias que eu fiquei mais tempo sem você, eu voltei a estralar. Opa, tem alguma coisa aqui, algum mecanismo compensatório, prova, treino, que travou de novo, né? Precisa fazer mais exercício de mobilidade. Exatamente. Porque assim, não precisa ficar dependente do físio. A gente passa exercício para criar essa mobilidade. Porque o nosso dia a dia leva a ter uma torácica hipomóvel. A gente digita, a gente fica no celular, aí a gente come assim, a gente dirige assim. A bike até, a gente fica fechado. Não, bike aqui, então, ó. além de você ter a hipomobilidade torácica, você ainda faz uma extensão cervical. Então, é uma alteração muito grande. E se você treina e não dá mobilidade para essa região, gente, vai pegar a parte neural, são dores horríveis. Então, tem que tratar. Não é porque você pratica esporte que você não precisa cuidar desse outro lado. Tem que cuidar, sim, tem que cuidar, porque vai te levar a ter dor. E a questão, né, foi uma semana de muito intensidade emocional, né? Então, eu acredito também que também tem que ter esse feeling, né? Que tem o esporte, às vezes
ou outras questões que te levam a ter uma sobrecarga, mas o emocional é fundamental, porque às vezes você está numa semana até mais tranquilo, mas vem um emocional e te trava de um jeito, né, que abala. Você, por mecanismo compensatório da vida, né, ou da tensão, do estresse, aquilo dá uma pinçada, né? É assim, né? Na alegria, dificilmente você vê alguém alegre assim, né? Você não vê alguém alegre. Tudo funciona. Aí tudo funciona. No momento de tensão, você enrijece mesmo. Então a gente tem que ter essa percepção. Perceber o corpo, respeitar o limite do corpo. No momento de grande tensão, você pegar muito pesado num treino que você vai exigir demais, será que não vai ser pior? Que você já está tenso, aí você vai na tensão do treino, pode ser pior. Então, você precisa... na base do ódio. Por isso que tem que ter um mecanismo de compensação, né? que são os exercícios de mobilidade, que é a manutenção com o fisioterapeuta. Tem que ter os mecanismos de compensatório. Hoje a gente falando um pouquinho sobre alongamento, sobre ativação, né? Então, assim, na hora do esporte é importante a gente fazer essas ativações móveis, assim, mais dentro do movimento em si. Mas a gente ouve muitas vezes sobre o alongar, né? Até para você ter mais essa mobilidade. Tem alguma hora do dia, às vezes fazer isso antes de dormir, tem alguma hora que é mais interessante, ou a periodicidade que seria interessante para a gente fazer isso no nosso dia a dia, para manter mais tempo todo esse trabalho que você faz? Sim. Para os meus pacientes não atletas, eu falo, receba isso como uma medicação. O meu remedinho são os meus exercícios de mobilidade. Nem todos aceitam. Né? Fazer sozinho é chato. Mas eu falo, como se fosse um remédio homeopático. Faça 2, 3 vezes ao dia, mas faça todos os dias. Né? Uma pessoa que vem para mim com uma dor cervical grande e passa 10, 12 horas no computador, se ela não fizer o exercício de mobilidade, eu não vou vencer a dor dela. Porque eu fico 1 hora na semana com a pessoa contra todas as horas. Então tem que fazer, porque senão não tem jeito. Para o atleta, antes de começar a treinar e depois de treinar. Depois também. Antes para ativar e depois para relaxar a tensão do treino, né? Aquela postura que ficou ali durante, sei lá, 1 hora. Né? Tem gente que acha que corrida não tem impacto, tá tudo certo. Como não? Você tá ali, ó, o tempo inteiro na postura certa, você tá impactando a coluna, tá impactando o quadril, o joelho, o tornozelo. Então você precisa sim de movimento compensatório. Não é só músculo. A gente liga muito pro músculo, mas o músculo tá ligado a articulação, e isso tudo é gerenciado pelo sistema neural. Então é tudo junto. Por isso que eu falo tanto em exercício de mobilidade da coluna, porque é de lá que sai a nossa inervação. Né? Então ali saem os nossos fiozinhos que vai chegar até o nosso músculo, que vai dar o start para o movimento correto. Se esse caminho do nervo não estiver limpo, ele não conseguir fluir, você vai sentir a dorzinha. Eu atendi um aluno de vocês, o Valdir, e aí ele falou que correu na esteira e estava sentindo uma dor lá atrás da coxa. E aí ele falou, será que é distensão? Tá chato isso. E aí eu manipulei a lombar dele e era a raiz nervosa mesmo, porque eu sempre começo a minha liberação miofascial, não vou direto no músculo, eu vou lá na raiz nervosa, libero, e aí eu vejo como é que tá aqui, olha, melhorou muito. Então, acaba que a liberação miofascial não fica aquela coisa doída, né, que todo mundo vê em videozinho, que é aquela coisa bem doída. Não precisa ser assim. Então, eu trabalho de um jeitinho mais sutil, não quer dizer que não vai doer nada, né, porque se ali tá bem cansado, o músculo bem fadigado, ele vai sentir dor, mas sente menos. Então, aí tratei ali a lombar do Valdir, melhorou tudo. Ele falou, nossa, achei que eu fosse estender essa dor. Eu falei, essa é a importância da prevenção. Né? Ele podia ficar tentando ali correr e alongar. Não pode alongar com a dor que tem um percurso profundo. Pega assim atrás da minha coxa, isso é muito típico de dor neural. E dor neural a gente não pode alongar. Dor ciática, pegou meu ciático, vou lá, vou alongar um pouquinho. Não pode. O nervo não é elástico e quando você tenta alongar, você irrita demais. Então não pode alongar. Aí onde entra? Entra o quê? A mobilização. Tudo é mobilização. Entendeu?
Então, é nessa linha que tem que seguir. E as pessoas, eu vejo que elas se atinam muito pro músculo, né? Sim. E elas esquecem que são várias estruturas ali. Músculo, articulação, osso e toda a inervação que está acontecendo ali, né? Então, tem que trabalhar, como trabalhar até, né? Para que cada estrutura tenha um tempo de recuperação dessas, uma forma sinérgica de trabalharem ali, né? Então, como descobrir para a gente fazer os movimentos em prol dessa sinergia também, Isso. né? É isso que eu falei, é o raciocínio clínico avançado. A gente busca, isso que é buscar a causa da dor. Ir na raiz nervosa, aí você vai para a articulação, aí você chega na musculatura. Né? E você vai estudando o movimento, você vai estudando todo o componente, e não local. Da onde saiu, né? Tá saindo da lombar, tá saindo do sacro, e aí você vai tratando parte por parte para chegar na dor. Às vezes a gente trata sem encostar na dor, porque o problema não tá aqui. Tem gente que tem a dor como sendo um troféu, né? Eu tenho uma dor que ninguém tira, minha. E, olha, nenhum profissional até hoje conseguiu tirar. Eu tenho muito paciente que tem dor dele. Eu falo, essa dor não é sua, desapega. Exato, né? Tem alguma dor assim que, dependendo de onde ela vem, né? Que não é possível, a dor do doente, né? As pessoas às vezes são doentes. É a dor da alma, viu? A dor da alma, né? Mas tem alguma dor assim que você falou, né, uma vez pra mim, que você gosta de desafio, né? Eu gosto. Então, até te mandei a minha irmã. Então, porque ela tem uma dor há anos, né, no joelho e tudo mais, eu falo, não é possível, isso não é normal. Joelho é um assunto que rende, hein? O joelho é condromalácia. Gente, desgaste, todo mundo vai ter. Na minha faixa etária, que é a faixa dos 40, se pegar um exame da faixa etária dos 40 anos, todo mundo tem desgaste. Desgaste é natural do ser humano. A gente nasce tudo perfeitinho, vai usando, vai desgastando. Então, não é o desgaste que dá dor. Mais uma vez, você tem que abrir o campo de visão e ver. O joelho é formado por quem? Pelo fêmur, tíbia, fíbula. E eles têm movimentos. Então, se a rotação desses músculos, se o movimento desses ossos não estão perfeitos, ele vai te causar o desgaste, entendeu? Até a própria base disso tudo, né? O core, todo esse sistema é uma base para gerar o movimento, né? Isso. Às vezes a gente acha que só olha ali e não vê que às vezes o movimento está vindo daqui de cima para baixo. O quadril, a pelve é muito importante para o quadril, pro joelho. Né? Muitas dores do joelho são resolvidas na pelve. Porque se ela está torcida e aí o seu fêmur não consegue fazer o movimento correto, ele vai te dar dor no joelho. Porque aqui não dói, mas a hora que você põe a mão ali, a pessoa urra de dor. Ela fala, nem sabia que isso doía. Tem gente que fala, Flávia, você consegue achar dor que, né, fica caçando as minhas dores. Não é caçar, é que assim, o joelho vai melhorar, mas a gente tem que tratar aqui. Ou então é tornozelo. Problema, né? Tem que ir atrás do problema. E a nutrição hoje também está trabalhando muito nisso, né? Nessa questão de oferecer nutricionalmente nutrientes para determinadas, né, estruturas, músculo, a parte principalmente articular, ômega 3 hoje como sendo alguns preventivos de degenerações, né? Você considera assim uma ferramenta interessante? Tem acompanhado pacientes que também utilizam a nutrição como um aporte na melhora da parte inflamatória, assim? A gente é o que a gente come, né? Então eu acho que tem muito a ver, sim. É um trabalho em conjunto. Se você vai ao longo da vida adquirindo os óleos, tudo, você vai tendo substitutos não, reserva para o seu corpo, né? Não adianta a hora que está degenerado começar a tomar. A hora que degenerou, dificilmente aquilo vai fazer efeito. Mas se ao longo da vida você vem tratando, vem cuidando, montando o seu estoquezinho, com certeza eu acho muito válido, sim. É muito válido.
E o processo de fortalecimento também, né? Sim. Eu vejo que não tem jeito. Depois que eu comecei a fortalecer, ficar mais forte o músculo, isso ajudou a estruturalmente aquela região a se manter mais, Sim. a proteger a parte articular também. É isso né? mesmo. O músculo é que protege os outros órgãos. Então, se você precisa, se você pedala, se você não tiver um quadríceps firme, como é que você vai pedalar? Então, a musculação é essencial. Eu falo para todos os meus pacientes, se você acabar o tratamento e voltar para a vida sedentária sem fazer nada, vai ficar comigo. Vai ficar comigo, vamos ser amigos o resto da vida e vamos levar, porque é o que eu falei, é um movimento. O corpo foi feito para mexer, foi feito para o movimento. Se você não faz isso, você vai ter a patologia. Segurar o corpo para não ter dor é a pior coisa que tem. E é interessante porque isso, a gente quer sempre ser leve, magro, fino, mas às vezes tem uma fronteira, né, entre o ser leve, magro e fino e te deixar frágil. O músculo é essencial na nossa vida. A gente não respira se não tiver músculo. É verdade, o diafragma. Entendeu? O diafragma, a musculatura acessória, a nossa digestão, tudo vem disso. Então, se você não tem músculo, você não vai desempenhar bem. Então, a mulher tem muito paradigma de musculação, né? Ai, eu não treino porque eu não quero ficar grande. Ou pesada, às vezes, não, né? mas você não precisa. Gente, pra gente hipertrofiar, olha, leva tempo, hein? Leva muito tempo. A pessoa pode ser magra, esguia e ter músculo. Né? Depende do treino que você faz. Você não precisa fazer hipertrofia, mas você tem que ter um músculo forte. O músculo, ele na minha opinião, o melhor músculo é aquele alongado e forte, que ele vai te segurar muito mais. Tem uma amplitude de movimento, né? Tem muita coisa pra gente evoluir, né? Eu acho que mais do que evoluir a profissão, que vocês evoluíram de uma forma linda e científica, é fazer com que as pessoas abram a cabeça para entender o quanto é necessário, né, essa conexão, porque eu vejo dentro da própria veterinária, né, a pessoa ela paga um tratamento caro, mas se você põe na balança e mostrasse para ela, se ela fizesse o preventivo, né, ela não teria aquilo, não estaria passando e ficaria muito mais barato do que pagar depois só um tratamento R$3.000, se ela ficar todo mês fazendo o trabalho de casa. Então, fazer as pessoas abrirem cabeça para cuidar delas, sem precisar só remediar depois, né? Então, realmente, acho que é o caminho de abrir a cabeça, pra, não só atleta, mas para todo mundo, é o que você falou, quando você está sem dor, né? Você só percebe o seu baixo humor, tudo quando você está com a dor. Assim. A gente não valoriza a hora que a gente está na ausência dela. Então, da gente saber valorizar o seu bem-estar, a sua amplitude de movimento, né? Você poder ser livre para fazer o que você quiser. Então, são profissionais assim que nos ajudam nesse processo e depois que você passa e valoriza, você não fica assim. Eu falo que a parte do esporte, os educadores físicos também evoluíram demais, né? Eu acho lindo o jeito que eles tratam o corpo, né? Antigamente a gente fazia por fazer, né? Era um levantamento de peso, a gente não entendia muito bem o que estava fazendo ali. E hoje não, quando você está com um profissional que entende, eu fiz o treino com o Lucas de aprender a correr. Eu sempre saí correndo, gente, eu canso demais, é trabalhoso demais correr, eu sempre achei isso. E aí você vai aprender a correr, treino educativo, me incentivou, eu falei, não, acho que eu vou fazer aula, vou lá seguir, vou quebrar o meu paradigma de que eu não corro, né? Porque o meu marido, em 4 meses, correu 10 quilômetros, ele não corre, ele sempre falou, eu não gosto de corrida. E ainda falou que correu bem, tá? Correu numa zona de conforto. Então, assim, se você tem um treino, alguém para te ensinar
a fazer aquele movimento, é outra coisa. A gente não gosta daquilo que é difícil pra gente. Sim, é dolorido. Mas quando você vê que é possível, existe, tudo é técnica, né? Tudo é e existe técnica. uma técnica para te fazer correr melhor, economizando energia e dando prazer no que você está fazendo, né? Então, quando você descobre essa zona, você se apaixona. Então, antigamente corria-se como? Corre, filha, vai. Hoje não. Nossa, eu achei fantástico o treino de corrida. Achei fantástico, achei muito legal. Nunca tive na vida. Pra falar a verdade, eu nem sabia que tinha treino educativo para correr. E foi muito legal. Se a gente pegar um outro tipo de esporte, por exemplo, um tênis. Tênis tem muito movimento específico. Se você vai jogar por jogar na raça, você se machuca da cabeça aos pés, gente. É a tendinite no cotovelo, é o quadril que sobrecarrega, é o joelho que vai doer. Agora, se você pega alguém entendido no assunto, provavelmente a chance de você lesionar é menor, porque ele vai te ensinar o movimento correto. Você vai começar, né, instruído, né? Isso. E não ter um monte de lesão para depois ir atrás de alguém para te ajudar. Por isso que é importante ter um profissional que entende daquilo, né? Não fazer por fazer. Entender quando o educador físico fala, olha, vamos fortalecer. Exato. Né? As pessoas brigam demais contra o fortalecer. Não fortalece, se proteja. Preparar, né? Isso, tem que se preparar. Tem que se preparar para fazer esporte, sim. É muito importante. Flávia, eu quero te agradecer muito a sua vinda. Quem quiser conhecer o seu trabalho, quiser marcar com você, qual é o contato, qual é o local, passa pra gente seus contatos. O meu Instagram é Flávia Ketz Físio. Ketz é Q-U-E-T-Z, tá certo? É só me chamar lá que a gente marca. E se alguém tiver alguma dúvida, me procure que eu passo o contato da Flávia. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Eu agradeço. E eu continuarei na nossa parceria. Com certeza. E para você que quer evoluir nos seus treinos, mais ainda, evoluindo a sua postura, a sua qualidade de vida e sentir mais pleno e com mais amplitude de movimento, venha com a gente procurar. Um grande beijo a todos e até o próximo programa. Obrigada.